A Carol Simmons comentou no último vídeo que em 87 seus pais compraram uma Sony Trinitron. Ficou na sala deles por 26 anos. Mesmo quando o pai dela faleceu, a TV ainda funcionava. Ela a doou para uma igreja. Provavelmente ainda está funcionando até hoje. Agora pense no último aparelho eletrônico que você comprou. Talvez tenha sido um Samsung Galaxy ou um Apple iPhone. Talvez fosse um laptop Dell ou uma Smart TV LG. Você gastou $800 ou $1.200 ou $1.500 e em 2 anos começou a desacelerar. A bateria parou de reter carga. O software começou a apresentar falhas. Você levou o carro à oficina e eles lhe disseram o que as oficinas de conserto em toda a América agora são treinadas para dizer: não vale a pena consertar. Você não está imaginando isso. Eletrônicos que antes eram projetados para durar 40 anos agora têm, em média, 4,5 anos de vida útil. A família americana média gasta mais de $1.200 por ano substituindo aparelhos que ainda deveriam estar funcionando, e isso não é por acaso. Nesta investigação, vamos expor 3 crimes interligados: a armadilha ilegal da garantia, que faz você abrir mão de seus direitos legais, o interruptor de desligamento por software que os fabricantes usam para degradar seu aparelho de forma programada, e o monopólio do conserto que garante que, quando seu produto falhar, só eles possam consertá-lo por um preço que faz comprar um novo parecer a escolha mais racional. O primeiro vilão é a própria garantia. Durante décadas, a garantia era uma promessa, o fabricante se responsabilizando pelo seu produto e dizendo: se isso quebrar sem culpa sua, nós consertaremos. Esse era o acordo. Esse era o contrato entre a empresa e o cliente. Esse contrato foi silenciosamente reescrito, e essa reescrita é ilegal. Abra praticamente qualquer aparelho eletrônico de consumo fabricado nos últimos 15 anos e você encontrará um adesivo. Ele fica posicionado diretamente sobre os parafusos ou a junção que dá acesso ao interior do dispositivo. Está escrito: a garantia será anulada se for removida. Parece oficial, parece ser um aviso. Ele foi projetado para fazer com que você largue o aparelho e se afaste. Eis o que eles não te contam. Esse adesivo é ilegal. É ilegal desde 1975. A Lei de Garantia Magnuson-Moss, uma lei federal de proteção ao consumidor aplicada pela Comissão Federal de Comércio, proíbe explicitamente que os fabricantes condicionem a cobertura da sua garantia ao uso de peças ou técnicos de serviço autorizados por eles. Um adesivo que anula sua garantia por abrir sua própria propriedade viola a lei federal. Ponto final. Isso não é uma teoria. Em julho de 2024, a Comissão Federal de Comércio enviou cartas formais de advertência para 8 empresas, incluindo fabricantes de PCs gamers e marcas de purificadores de ar, por usarem exatamente essa linguagem. Em 2022, a Comissão Federal de Comércio obteve ordens de consentimento contra a Harley-Davidson, Weber Grills e Westinghouse Outdoor Power Equipment pela mesma violação. O próprio diretor de proteção ao consumidor da Comissão Federal de Comércio declarou publicamente que restringir o direito do consumidor ao reparo viola a lei. Essas empresas sabiam. Eles sempre souberam. A lei está em vigor há 50 anos. Eles colaram os adesivos mesmo assim. Por quê? Porque a matemática está a seu favor. Uma pesquisa da Universidade Estadual da Pensilvânia descobriu que, enquanto as margens de lucro típicas no varejo de eletrônicos variam entre 15% e 20%, a margem de lucro em garantias estendidas ultrapassa 200%. Um estudo acadêmico publicado, utilizando dados de falhas da Consumer Reports, constatou que as margens de lucro das garantias em televisores variam entre 62% e 73%. O produto é quase um chamariz de vendas. A garantia é o verdadeiro negócio. Uma ação coletiva movida na Califórnia em dezembro de 2022 contra a Amazon expôs o mecanismo claramente nos documentos judiciais. Quando o custo do reparo se aproxima do custo de um produto novo, os consumidores compram produtos novos. Esse é todo o sistema. Torne o reparo legalmente intimidador com um adesivo sem valor jurídico. Torne o reparo fisicamente difícil com parafusos proprietários e componentes colados. Depois, observe o ciclo de substituição acelerar conforme o planejado. Eles não estão protegendo o produto deles. Eles estão protegendo a fonte de receita deles.
O adesivo ilegal é a primeira trava na porta, mas a segunda trava está embutida no próprio software e foi instalada no seu dispositivo sem o seu conhecimento ou consentimento. Em dezembro de 2017, uma empresa de benchmarking de software chamada Geekbench publicou dados que mudaram tudo. A análise revelou um padrão claro. iPhones ficavam lentos após atualizações do iOS, não por desgaste de hardware, mas porque o software limitava o processador de forma silenciosa e sem aviso. Segundo a Apple, a limitação evita desligamentos inesperados por baterias envelhecidas. Isso pode ser verdade, mas aqui está a pergunta que eles nunca responderam completamente. Se o objetivo era proteger a experiência do usuário, por que não houve nenhuma notificação? Por que não havia uma opção para desativar isso? Por que um benchmark externo precisou expor o que a Apple instalou em segredo em milhões de aparelhos? As consequências foram reais e documentadas. iPhones funcionais ficaram lentos após uma atualização. Apps abriam devagar, o desempenho caiu e milhões fizeram o esperado pela Apple. Compraram um novo. A França foi a primeira a agir. Em fevereiro de 2020, as autoridades de defesa do consumidor da França multaram a Apple em 25 milhões de euros após uma investigação formal. Um mês depois, a Apple concordou em pagar entre 310 milhões de dólares e 500 milhões de dólares para encerrar uma ação coletiva consolidada nos Estados Unidos. Em novembro de 2020, a Apple pagou mais 113 milhões de dólares para encerrar investigações movidas por 34 procuradores gerais estaduais. O procurador-geral do Arizona declarou publicamente que a Apple entendia perfeitamente os efeitos da limitação de desempenho nas vendas dos aparelhos. O acordo nos US foi de cerca de 613 milhões de dólares. A Apple negou culpa. Os reclamantes receberam 92 dólares cada, 7 anos após o início da limitação. Faça as contas. 100 milhões de usuários eram elegíveis para esse acordo. Só 3,3 milhões pediram. O restante não recebeu nada. E 613 milhões de dólares para uma empresa que gera centenas de bilhões em receita anual não é uma punição. É apenas uma linha no orçamento. É o custo calculado de uma decisão de negócios que vendeu um número incalculável de aparelhos de reposição. Isso não é uma alegação. Este é o registro público documentado de um acordo de 613 milhões de dólares em investigações federais e multiestaduais. O interruptor de segurança era real. A intenção foi debatida em tribunal e a empresa pagou. A Samsung enfrenta acusações semelhantes. Somente em 2022, a Samsung enfrentou mais de 30 ações coletivas nos Estados Unidos, com queixas que incluíam atualizações de software que degradavam o desempenho de modelos mais antigos para incentivar a compra de novos equipamentos. Esses casos estão em andamento. Esse padrão não é exclusivo de uma única empresa. Trata-se de uma postura da indústria. O interruptor de segurança do software e o adesivo de garantia ilegal funcionam em conjunto como um sistema. O adesivo impede você de consertar o hardware. A atualização de software cria o motivo pelo qual você sente que precisa consertar, mas há uma terceira camada por trás de ambas, e ela não envolve seu telefone ou sua televisão. Ela envolve a máquina que alimenta sua família e o governo federal agora entrou com uma ação judicial sobre isso. John Deere e CNH Industrial juntas controlam aproximadamente 90% do mercado dos Estados Unidos para tratores e colheitadeiras de grande porte. Por gerações, um fazendeiro que possuía um trator consertava esse trator com ferramentas, com manuais, com o mecânico da vizinhança. Essa era acabou. Os equipamentos modernos da John Deere funcionam com uma unidade de controle do motor, um computador de bordo que gerencia todas as funções principais da máquina. Quando algo dá errado, você não pode simplesmente diagnosticar o problema com uma chave inglesa. Você precisa de software. Especificamente, você precisa da ferramenta de diagnóstico da Deere, chamada Full Function Service Advisor. É a única ferramenta capaz de realizar todos os reparos em equipamentos Deere, e a John Deere a disponibiliza exclusivamente para suas concessionárias autorizadas. Os fazendeiros podem comprar uma versão de consumidor do software. Ela custa mais de 3 mil dólares por ano. Segundo trabalhadores independentes de reparo e documentos judiciais, ela não consegue realizar todos os reparos. Um técnico independente de reparos de Montana testemunhou que a versão de consumidor não permite nem mesmo que os usuários consertem o ar-condicionado do próprio trator. Então, quando a colheitadeira de um fazendeiro quebra durante a época de plantio, ele tem duas opções.
Ele espera por um concessionário autorizado da Deere, às vezes por dias ou semanas, enquanto suas colheitas ficam no campo, ou paga o que o concessionário cobrar, porque não há concorrência. Segundo documentos da própria empresa, a Deere e seus concessionários autorizados lucram de 3 a 6 vezes mais com peças e reparos do que com a venda de equipamentos novos. De acordo com economistas agrícolas, acabar com essas restrições de reparo poderia economizar aos fazendeiros americanos 4 bilhões e 200 milhões de dólares por ano. Em janeiro de 2025, a Comissão Federal de Comércio entrou com uma ação antitrust contra a John Deere, com o apoio dos estados de Illinois e Minnesota. A denúncia alega que a Deere monopolizou o mercado de reparos de seus equipamentos agrícolas ao restringir a única ferramenta de diagnóstico totalmente funcional à sua própria rede de concessionárias. Em junho de 2025, um tribunal federal negou o pedido da Deere para arquivar o processo. Esse processo está em andamento. Em 2023, diante da pressão pública, a Deere assinou um memorando de entendimento com a Federação Americana de Agricultores, prometendo ampliar o acesso aos reparos. Defensores dos agricultores descreveram o acordo como amplamente performático. Segundo eles, o principal efeito foi impedir que a federação apoiasse legislações estaduais sobre o direito ao reparo. Isso não é coincidência. Entre 2021 e 2023, os preços de novos equipamentos agrícolas aumentaram mais de 20%. Quando você não pode consertar, você compra um novo. Quando você não pode comprar de mais ninguém, você paga o que eles pedirem. O monopólio do reparo e o ciclo de substituição são a mesma máquina operando a mesma lógica do adesivo de garantia e da atualização de software. Tranque o usuário para fora, extraia o máximo possível, chame isso de progresso. Então, qual é a solução? A primeira coisa que você pode fazer não custa nada. Conheça a lei. A lei de garantia Magnuson-Moss significa que o adesivo no seu dispositivo não é uma barreira legal. É um blefe. Você tem o direito federal de reparar sua própria propriedade sem que isso invalide automaticamente sua garantia. Eles contam com o fato de você não saber disso. Agora você sabe. O segundo passo é mais simples. Pare de comprar a garantia estendida. Pesquisas acadêmicas que utilizam dados de falhas da Consumer Reports mostram que os aparelhos eletrônicos apresentam taxas de falha entre 5% e 8%. O preço da garantia é calculado considerando uma taxa de falhas de 13%. Você está pagando por um risco que foi deliberadamente exagerado. Se as taxas de falha fossem divulgadas publicamente no ponto de venda, a mesma pesquisa constatou que os lucros com garantias desabariam em mais de 90%. Eles não as divulgam. Agora você sabe o motivo. Quando for comprar uma nova tecnologia, procure as pontuações de reparabilidade antes de olhar a ficha técnica. A organização iFixit classifica os dispositivos de consumo de 1 a 10 em termos de reparabilidade. Uma pontuação, 1 significa que o fabricante projetou o produto de forma que você não consiga abri-lo, trocar a bateria ou substituir a tela sem destruir o aparelho ou anular qualquer cobertura restante. Essa pontuação não é um detalhe técnico, é uma declaração de intenção. Ela mostra exatamente como a empresa enxerga o seu relacionamento com o produto depois que já recebeu o seu dinheiro. Apoie a legislação do direito ao reparo no seu estado. Até 2024, 7 estados aprovaram leis de direito ao reparo. Outros 30 estão considerando aprová-las. Pesquisas bipartidárias mostram que 73% dos republicanos, 81% dos democratas e 73% dos independentes apoiam o direito ao reparo. Isso não é uma questão política, é uma questão de direito de propriedade. As empresas que fazem lobby contra essas leis não estão protegendo a inovação. Elas estão protegendo o ciclo de substituição. E se você tem um aparelho que ainda funciona, fique com ele. Cada ano que você mantém o aparelho é um ano em que eles não vencem. Isso não é um acidente. O adesivo ilegal, a atualização silenciosa de software, a ferramenta de diagnóstico bloqueada, esses não são fracassos isolados de diferentes indústrias. São a mesma decisão tomada por empresas que, há muito tempo, concluíram que um produto que dura para sempre é um produto que nunca é substituído. Elas construíram um sistema em que o seu desconhecimento dos próprios direitos legais se torna uma fonte de receita.
No momento em que você entende isso, o sistema começa a ruir. Se você quiser ver quais outras indústrias estão usando o mesmo manual, essa investigação é a próxima.